A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, meu bom dia, onde quer que você esteja, o momento em que você for ouvir esta palavra, que Deus em Cristo te abençoe, não importa o dia, o momento, a hora e o lugar, mas que Deus em Cristo continue te abençoando. Eu sou a sua irmã em Cristo, a evangelista Zenaide do Nascimento Silva. Se é a sua primeira vez que você está passando nesse canal, eu já te convido para se inscrever e juntos levarmos a palavra de Deus. Não saia daí, porque após a leitura e a meditação da palavra, estaremos orando uns pelos outros. Eu oro por vocês e vocês oram por mim, porque nós precisamos uns das orações dos outros. Graças a Deus. Queridos e amados irmãos, nesse dia nós iremos ler um texto que se encontra nos livros dos Salmos do rei Davi, Salmo de número 71. Nós iremos ler somente dos versos 1 aos versos 6, para a glória de Deus. Mas você tenha plena liberdade de ler todo os Salmos, para que você tenha maior entendimento, porque cada verso da palavra de Deus é uma mensagem de Deus aos nossos corações. Leia comigo o Salmo de número 71, do verso 1 ao verso 6, onde assim escreveu o salmista Davi. Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faz que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança. Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre da minha mãe. Tu és aquele que me tiraste do ventre da minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Graças a Deus, queridos e amados irmãos, mais um Salmos de Davi. O salmista ele tem assim nos trazido várias inspirações que tem servido para o nosso elevo espiritual, vindo da inspiração do Espírito Santo de Deus. O título para esta rápida meditação de hoje: Faça como Davi. Confie somente em Deus. Graças a Deus. Aleluias. Queridos e amados irmãos, nós somos felizes porque nós temos um Deus grande, um Deus criador e redentor de toda a humanidade, um Deus que criou essa imensidão que nós contemplamos quando levantamos nossos olhos ao universo. Você que tem ido ao mar, tem contemplado também a imensidão das águas, a natureza, tudo quanto nos cerca. Tudo é criação das mãos do nosso Deus. E esse Deus tem sustentado, tem cuidado de todo esse universo e tem também cuidado e sustentado cada um de nós, porque só Ele tem o poder de sustentar todo o universo e toda a humanidade. Por isso nós somos felizes e dizemos como sempre Samuel falou: até aqui nos ajudou o Senhor. Graças a Deus. Também podemos falar mais um Salmos de Davi. Alegremos-nos e regozijemos-nos no Senhor, porque Ele fez esse novo dia para nós estarmos aqui louvando, glorificando e exaltando o nome do Senhor nosso Deus. E nesses Salmos, queridos, nós vimos aqui que Davi, quando ele escreveu esses Salmos, ele já estava com a idade avançada. Você pode ler todo o texto que você verá e perceberá que Davi
traz para nós palavras de uma pessoa que já estava com a idade bem adiantada. Mas também nós notamos desde o início dos Salmos que Davi, ele sempre foi aquela pessoa que teve a sua fé firmada em Deus. Em tempo nenhum Davi vacilou, mas ele sempre teve a sua fé firmada em Deus, mesmo diante das perseguições que ele sofreu, diante das rejeições que ele sofreu, que a primeira rejeição que ele sofreu foi dentro da casa dele, dentro da casa do pai dele Jessé. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos, pelo fato de seus irmãos serem homens de estatura alta, uma estatura bem alta, bem elevada, uma aparência bem agradável, bonita aos olhos humanos, e Davi ser aquele ruivozinho, que não tinha tanta essa beleza física e nem essa estatura que chamava atenção. Mas nem por isso Davi desanimou. Ele sempre manteve a sua fé firmada e sempre confiou em Deus. Como ele começa a dizer aqui, nos Salmos, no verso 1 ele diz: em ti, Senhor, confio e não me deixa ser confundido, não. Queridos, assim deve ser nossa fé. A nossa fé deve ser firmada em Deus, assim como foi Davi, que teve a fé dele sempre firmada no Senhor nosso Deus. Mas, para a nossa reflexão de hoje, nós iremos ter também como base o verso de número 6, quando ele diz: por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste do ventre da minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Então, Davi, ele tinha a sua fé firmada em Deus. E ele sempre confiou, mesmo diante de todas as adversidades que ele enfrentou desde a sua adolescência, na casa do seu pai, pelos seus irmãos. Davi, ele não desanimou, ele não desviou, ele não duvidou do poder, do cuidado, do amor e da graça e das misericórdias de Deus sobre a vida dele em nenhum momento. Mas quando chegou já na idade avançada, e como nos diz os Salmos aqui, que ele já estava na idade avançada, ele declarou a sua confiança em Deus, neste verso de número 6, como ele diz: por ti tenho sido sustentado desde o ventre da minha mãe. E assim, meus queridos, somos todos nós. Nós estamos de pé, não pela nossa força, não pela nossa coragem, pela nossa robustez, mas nós estamos de pé, com vida, com saúde, com força, porque o mesmo que aconteceu com Davi aconteceu e acontece conosco até hoje. Nós temos sido sustentados desde o ventre da nossa mãe pelas mãos do Todo-Poderoso. Meus queridos, o desenvolver de um ser humano no ventre materno é uma coisa muito linda, muito profunda. Quer saber um pouquinho? Leia lá os Salmos de número 139, que você verá o quanto é vislumbrante, poderoso, lindo, maravilhoso o desenvolver da vida materna no ventre da nossa mãe. Graças a Deus. Mas Davi, ele sempre teve a sua fé firmada em Deus e declarou que ele estava de pé, porque tinha sido sustentado desde o ventre da mãe dele, que é o ventre materno. E por isso ele louvava ao Senhor constantemente. E essa mesma gratidão devemos ter nós a cada dia, a cada momento. Devemos prestar o nosso louvor de gratidão ao nosso Deus. O Provérbios, o sábio Salomão, ele escreveu dizendo que o louvor é o fruto dos nossos lábios. Então, quando nós rendemos louvores a nosso Deus, nós estamos apresentando a Ele o fruto dos nossos lábios através de canções que louva, que exalta, que glorifica
e que bendiz o nome santo do nosso Deus. E que eu e você, meus irmãos, todos nós, possamos ter essa mesma convicção que teve Davi, de declarar cada dia que somente Deus tem nos sustentado e que somente Ele está nos sustentando e irá nos sustentar. Desde o ventre da nossa mãe, Ele tem nos sustentado, tem nos guardado e continuará nos guardando. Basta tão somente nós depositarmos a nossa fé inteiramente em Deus, sem duvidar, porque escreveu o apóstolo Tiago dizendo que aquele que duvida é como as ondas do mar, que fica bem da direita e para a esquerda, bate, leva aquele impacto e volta para o mesmo lugar. Mas a nossa fé deve estar firmada em Cristo, que é a nossa rocha, que é a pedra de esquina, e nunca duvidarmos, porque assim como Deus pelejou por Davi e deu a vitória para Davi em todas as pelejas que ele enfrentou, esse mesmo Deus está pelejando por mim e por você, está pelejando por todos nós. Esse mesmo Deus que sustentou a Davi, que deu a vitória a Davi em tantas batalhas, Ele está pronto para dar a vitória a mim e a você e a todos nós. Não importa qual a batalha que você esteja enfrentando, se é na vida espiritual, ore a Deus, que Ele te renovará, te sustentará e te manterá de pé e te dará a vitória. Se é na vida financeira, ore a Deus, que Ele é o Deus da providência e entrará com providência e te dará o escape. Se é a sua geladeira, a sua despensa, que está um pouco, não sei, você que sabe, você está vendo, Deus também está vendo. Então, ore a Deus, que Ele é o Deus da providência e suprirá todas as vossas necessidades, como escreveu o apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, e o verso 19. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Portanto, queridos e amados irmãos, continue confiando em Deus, como fez Davi, que confiou toda a sua vida em Deus. Mesmo quando ele foi rejeitado pelos seus irmãos lá na casa do seu pai Jessé, ele não duvidou, mas continuou confiando em Deus e enfrentou muitas pelejas desde a sua adolescência. A primeira peleja que ele enfrentou, os primeiros adversários que ele enfrentou depois dos seus irmãos, foi quando ele estava no campo cuidando das ovelhas do seu pai, que veio um urso, veio um leão para devorar aquelas ovelhinhas que estavam ali fraquinhas, né? Famintas, meio enfermas. Mas Davi, com a força de Deus, com a coragem, com a fé, foi lá e destruiu a vida daquele leão e daquele urso feroz que queria devorar as ovelhas do seu pai. Portanto, seja corajoso como Davi, seja corajosa, não se intimide diante do inimigo, não se intimide diante das dificuldades, diante das calúnias, diante das afrontas, diante das rejeições, mas mantenha a sua fé viva em Deus, confiando nele, porque ele tem vitória para lhe dar a você, a mim e a todos nós. Graças a Deus. Basta tão somente, meus queridos, nós confiarmos em Deus, assim como fez Davi. Davi era um homem de fé. Nós vemos que lá nos Salmos de número 121, ele declara: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia,
nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Graças a Deus. Vamos manter a nossa fé firme e convicta em Deus, meus queridos, assim como foi Davi. Depois que Davi venceu, matou o urso e o leão, veio um outro inimigo maior para ele enfrentar, mas ele não desistiu, ele não temeu. Com a força e a fé que ele tinha em Deus, ele enfrentou e derrotou aquele grande inimigo que foi o Golias. O Golias foi aquele homem, aquele homem mau, né, que estava afrontando, aquele gigante mau, que estava afrontando o povo de Israel por muitos dias. Um homem de mais de 3 metros. Mas Davi, quando viu, ele não se contentou, ele não se conformou com aquele gigante, com aquele homem incircunciso, né, que estava amedrontando o povo de Israel, ameaçando a devorar, a destruir o povo de Israel. E ele, mesmo sendo um adolescente, ele se prontificou a lutar, a guerrear contra aquele gigante de mais de 3,5 metros, o Golias. E ele foi, em nome do Senhor Jesus Cristo, e venceu aquele grande gigante em o nome de Jesus. Porque, meus irmãos amados, ouvintes, queridos, você que está chegando agora, que está passando nesse canal pela primeira vez, Davi, ele não confiava na força do braço dele, ele não confiava na força dele, porque ele era apenas um adolescente, um menino franzino, mas ele cria que tinha um Deus nos céus que daria a vitória a ele. E esse mesmo Deus que Davi confiava, esse mesmo Deus, o qual Davi lutou e guerreou e venceu em nome de Jesus Cristo, e o povo de Israel foi vitorioso, esse mesmo Deus continua assentado lá no trono. Ele continua assentado no trono, contemplando a todos nós, e está com as tuas mãos estendidas para nos proteger, nos abençoar e confirmar a vitória na vida de todos aqueles que nele creem e obedeça a sua palavra. Graças a Deus, queridos e amados irmãos, tenhamos esta fé, esta convicção, a obediência de Davi, e todos nós seremos vitoriosos e dizermos como ele falou: em ti tenho sido sustentado, né? Declararmos que quem nos sustenta é Deus, quem nos guarda é Deus, quem nos faz dormir, acordar e levantar é Deus, porque as misericórdias dele é que se renovam a cada manhã nas nossas vidas e nos põe de pé. Ele faz com que nós respiramos, faz com que nós andamos e agimos diante de todas as atividades que vêm ao nosso dia e algumas dificuldades, porque essas nunca faltaram e nem faltarão, porque o salmista também escreveu: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livrará de todas. Davi passou por muitas aflições, mas Deus os livrou de todas. E o mesmo Deus que livrou a Davi em todas as aflições que ele enfrentou, está pronto para livrar a mim, a você e a todos nós. Aleluias! Glórias a Deus! O nosso Deus é lindo, meus irmãos. O nosso Deus é poderoso, é glorioso, é forte, é majestoso. E vale a pena servirmos a este Deus. E este salmo, meus queridos, nos deixa bem claro, né? O quanto Davi era uma pessoa confiante em Deus. O quanto ele era uma pessoa confiante em Deus.
E eu te convido nesta hora, seja também uma pessoa que tenha a sua fé viva, firmada em Deus, no Deus que criou os céus e a terra, porque só tem um Deus que sustenta o homem e a mulher. Existem muitos outros deuses por aí, mas o Deus que nos sustenta e que nos mantém de pé, ele é único. Ele está assentado no seu alto e sublime trono, lá nos céus, com o seu olhar percorrer toda a terra, as suas mãos estendidas a contemplar toda a humanidade e os teus ouvidos atentos ao clamor que estão sendo feito aqui na terra. Por isso, queridos, amados ouvintes da palavra de Deus, eu te convido neste dia, faça como Davi, faça como Davi. Continue confiando em Deus. Não sei qual a situação que você está vivendo agora, mas não se renda diante das dificuldades, não se renda diante das afrontas, não se renda diante das rejeições, não se renda diante de nada e nem de ninguém, mas deposite a sua fé somente em Deus e declara: Senhor, tu tens sido a minha rocha, tu tens sido a minha força, de mim tem vindo teu renovo, de ti, Senhor, de mim não, de ti, Senhor, tem vindo o renovo que eu preciso a cada dia. De ti, Senhor, vem esse ar que eu respiro. De ti, Senhor, vem o brilho nos meus olhos, com o qual eu posso enxergar. De ti, Senhor, vem este fôlego que eu respiro e que produz o som na minha garganta, e eu profiro estas palavras de honras, de glórias, de louvor e de adoração ao teu santo e glorioso nome. Aleluia.